palestrante que falará sobre o precedente judicial no novo CPC, sua aplicação e efeitos no processo do trabalho. É o doutor José Henrique Mouta Araújo. Possui graduação, mestrado, doutorado em Direito pela Universidade Federal do Pará e estágio de pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É professor do Centro Universitário do Estado do Pará, CISUPA, e da Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMEPRO. É membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas do Instituto dos Advogados do Pará, da Academia Paraense de Direito Processual Civil e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. É procurador do Estado do Pará e atua nas áreas de pós-graduação, processo constitucional, sentença, coisa julgada, execução e reformas processuais. Com os senhores, o doutor José Henrique Mouta Araújo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao convite que foi feito pela lembrança do meu nome para estar aqui com vocês nessa semana de treinamento e dizer que para mim foi motivo de muita honra retornar aqui ao nosso auditório do TRT da 8ª Região e ser lembrado para falar de um tema tão palpitante, que é o tema envolvendo precedentes, especialmente deste momento que nós estamos aí de compreensão dos institutos novos do CPC, institutos esses que, com regulamentações já de aplicabilidade na justiça do trabalho, especialmente a Resolução 39, né, e a resolução mais recente do TST, até coloquei aqui há pouco, que colocou os nossos tribunais regionais como gestores dos IRDRs e dos IACs. Então, mais do que interessante, mais do que importante um momento de diálogo sobre esse assunto, e para quebrar a formalidade, até já falei para o pessoal da organização, eu vou falar aqui de baixo, porque nós estamos entre amigos, e então vou diminuir a distância entre vocês, tá? Se vocês quiserem me perguntar, eu não sei se está programado isso, mas vamos informalizar. À medida que vocês tiverem dúvidas, por favor, me perguntem, porque as dúvidas de vocês são as dúvidas minhas também. Nós estamos passando por um momento de, primeiro, concepção do que o nosso Código de Processo Civil estabelece em relação aos institutos. Segundo, em relação à incompreensão do que quer dizer a aplicação supletiva no âmbito do seu trabalho. Só a análise do artigo 15 do CPC, com a expressão aplicação subsidiária e supletiva, já provoca teses e mais teses sobre o que significa essa supletividade. Se é algo além do que já era previsto na CLT em relação à aplicação subsidiária apenas, ou se é mais do mesmo. Para vocês terem uma ideia, tem vários livros lançados aí, coletâneas Brasil afora, sobre a aplicação do novo CPC. Tem uma que é a aplicação do novo CPC na Justiça do Trabalho, que é uma capa verde da editora Juspodium. É mais ou menos, mais de 1000 folhas o livro, é deste tamanho. E tem vários artigos só para discutir o que é a aplicação supletiva. Para vocês terem uma ideia da polêmica que ainda temos em relação à compreensão do que seria a aplicação supletiva. Então, aproveito a presença do desembargador Sérgio e a desembargadora Suzy para agradecer ao convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, e principalmente para falar para dois amigos, professores, e um dos maiores talentos aqui do nosso Tribunal do Trabalho e da nossa vida acadêmica, porque os dois também respiram a academia. E, inclusive, eu cheguei um pouco atrasado aqui, doutora Suzy, porque eu estava passando prova no nosso querido CESUPA, aquela correria para chegar aqui. Hoje, dia de quarta-feira, eu tenho uma turma até 11h40, eu consegui sair um pouco mais cedo para estar aqui com vocês. Então, vamos debater, meus queridos. Me perguntem sempre que vocês tiverem dúvidas, porque as dúvidas são as dúvidas minhas também. Agora, eu preciso localizar linha de tempo. É preciso que a gente perceba a maré que correu antes na CLT e a maré que correu após no CPC. Essa maré é importante para a gente compreender, por exemplo, se ainda existe um incidente de uniformização de jurisprudência, por exemplo. Como é que ficam os nossos regimentos internos? Eu não estou falando do TRT da 8ª, estou falando dos TRTs e dos TJs e dos TRFs.
Então, a linha de tempo é interessante porque a onda de precedentes obrigatórios, ela já vem desde a emenda 45, quando se estabeleceu a repercussão geral no recurso extraordinário. Então, é uma onda, no mínimo, já ultrapassada em relação à conceituação. Desde, então, da emenda 45, quando se estabeleceu repercussão geral, já havia essa primeira onda da força dos precedentes. Segunda onda ocorreu no CPC velho, CPC de 73, quando ele alterou o 543A, B, C, que estabeleceu, naquela época, os recursos repetitivos. A terceira onda aconteceu na CLT. Aliás, o 896 da CLT alterado, antes do CPC novo, ele inspirou muito as alterações ocorridas no CPC. Eu sempre digo que nós temos um capítulo próprio lá no CPC de 2015 sobre recursos repetitivos, mas muito do que está ali, com a roupagem recursos repetitivos, você já tem no processo do trabalho com a modificação ocorrida no 896. E naquela modificação do 896, você já estabeleceu ampliou a força dos precedentes no RR, estabeleceu a gerência e o procedimento no TRT, em cada TRT, sobre o incidente de uniformização de jurisprudência. Só que isso tudo ocorreu quando você tinha um CPC de 73. Se vocês olharem, por exemplo, o parágrafo 3º do 896, quando ele fala do incidente de uniformização da jurisprudência, ele diz todo, conforme o título e o capítulo do Código de 73. Quer dizer, nós alteramos a CLT já com o projeto do CPC em curso, porque o projeto é desde 2009, mas ainda não havia um novo código. E esse novo código veio apenas em 2015, com a vacácio até fevereiro deste ano. E neste novo código, simplesmente não há mais um incidente de uniformização de jurisprudência, porque nós criamos outros métodos de ampliação dos precedentes regionais. Então, não é que caiu por terra o incidente de uniformização da jurisprudência. Eu costumo sempre dizer que ele acabou sendo substituído por institutos talvez um pouco mais fortes, que são os institutos do IRDR e o instituto do IAC. Então, é sobre isso que nós precisamos conversar hoje. Primeiro, lembrando que nós mudamos a CLT, ela caminhou um passo à frente do CPC de 73, depois o CPC de 2015 se inspirou em vários dispositivos sobre as modificações na revista, e hoje nós temos aí que dialogar o 896, as modificações trazidas no CPC antigo, com o CPC novo. Eu acho que é essa a principal dúvida, essa é a principal questão que eu reputo importante para a gente debater hoje. Então, o que é que nós vamos conversar, mais ou menos nessa 1h e 15 de exposição? Primeiro, o que é o precedente? Por que nós estamos fazendo no sistema processual, no sistema constitucional, a colocação de um novo grupo, de uma nova categoria de demandas judiciais? Depois vamos conversar um pouco sobre o IRDR, o IAC, o papel da gerência regional, a gestão estadual, a gestão regional do trabalho estabelecida pelo CNJ em relação ao IAC e ao IRDR, e depois vamos conversar sobre ampliação de reclamação constitucional, estamos preparados para esse novo papel dos regionais, e as rescisórias, que nós vamos ter que também nos preparar, envolvendo as rescisórias sobre precedentes obrigatórios, que eventualmente não forem acolhidos. E quando vocês quiserem, é só levantar a mão, para que a gente possa debater um pouco mais. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Primeiras perguntas que devem ser feitas, quando se provoca uma plateia para discutir precedentes, são essas perguntas ali. Por que nós estamos criando um stare decisis, um sistema com uma maior estabilização das decisões judiciais? Esse stare decisis já é uma realidade, repito, trabalhista desde a época da modificação do 896, ampliando o stare decisis. O stare decisis hoje ele é básico do novo CPC. Inclusive, essa discussão da força dos precedentes ultrapassa o âmbito da nossa análise aqui prática do TRT da 8ª região. É uma análise de teoria do direito. Inclusive, só a título de ilustração, um evento que vai ser promovido agora pela Escola da Magistratura do TJ do Pará. Quem vai ministrar sobre precedentes vai ser o professor Antônio Maués. Porque a análise de precedentes não é uma análise processual. A análise de precedentes é uma análise de teoria do direito e de direito constitucional. Então, é um instituto que dialoga com várias ciências, dentre as quais processo. Agora, é lógico que o nosso foco aqui, para a nossa atuação como assessor, como desembargador aqui da 8ª região, a nossa atuação é uma análise prática do sistema de precedentes. Então, mas fica o convite
de que precedente pelo sistema é norma jurídica. Isso reflete na teoria do direito, isso reflete nas fontes do direito, isso reflete na ampliação da possibilidade de ajuizamento de rescisórias. Eu vou, mais uma vez, lembrá-los daqui a pouquinho. Quem quiser olhar o CPC vai ter um convite interessante na leitura do 966, inciso 5, que prevê rescisória contra norma jurídica, inclusive todo um procedimento quando essa rescisória é pautada em precedentes obrigatórios regionais, que podem ser o IRDR ou o IAC. Então, o sistema brasileiro permite liberdade interpretativa, esse é o grande dilema, se eu tenho liberdade ou não de decisão, quando há um precedente oriundo de RESP, de RE, de RR, de IAC e de IRDR. Aliás, a gente gosta muito de sigla, né? É isso mesmo, RR, RE, RESP, IRDR, IAC. Esse é o sistema que nós temos impositivo de influência no debate, influência na tese a ser vinculante para os órgãos julgadores. O que é o IRDR? Nós vamos discutir um pouquinho mais. E essa pergunta, inclusive, estou orientando um aluno nosso, professora Suzy, sobre isso. Ele está discutindo, em teoria do processo, o direito de ação. Porque, a partir do momento que você vincula um sistema em teses jurídicas obrigatórias, e o Supremo vem fazendo isso há bastante tempo, nós sabemos dos temas que estão sendo discutidos no Supremo, se existe ou não o direito de ação. Se o direito de ação é o direito ao debate sobre o contraditório, ou o direito de ação é o direito abstrato em provocar a jurisdição. Já que eu, no primeiro grau, não posso influenciar no julgador, já que ele é obrigado a seguir o precedente, existe ou não a necessidade de repensar a teoria do direito e a teoria do processo para se colocar o direito de ação como um direito de demandas inéditas ou como um direito de demandas repetitivas, com a possibilidade de influenciar numa mudança de paradigma, numa mudança de pensamento. Isso é uma discussão bem interessante. E qual o sistema brasileiro com essa ampliação dos precedentes obrigatórios? Ok? Essa é a análise introdutória que eu reputo importante, né? Em seguida, meus amigos, eu quero mostrar para vocês o que se quer com o 896, com o RR repetitivo, o que se quer com o RESP repetitivo, o que se quer com com RE repetitivo e com o IRDR, o IAC. O que se quer com toda essa nomenclatura, essas siglas, é criar uma nova categoria de demandas judiciais. Esse é o papel que talvez contribua para diminuir o tempo de duração dos processos. Eu não estou aqui dizendo que é a solução, mas é a solução que o atual direito constitucional, que a atual gestão do direito processual é a preocupação que se coloca, a gestão de tempo, a gestão de análise econômica do processo, inclusive se debate isso inclusive no nosso mestrado lá do CESUPA, a análise econômica dos processos repetitivos. Então, eu preciso que vocês percebam que tem 3 categorias muito claras no sistema processual brasileiro. A primeira categoria é a tutela individual, é essa que está sobrecarregada, é essa que aqui, por exemplo, nós podemos ver em centenas e milhares de ações repetitivas sendo propostas nas varas do trabalho aqui da 8ª região, essas milhares de ações que podem demandar milhares de processos repetitivos, milhares de sentenças, milhares de recursos. Essa demanda da formiguinha, que vai alimentando gota por gota, pedaço por pedaço, essa tutela individual é tida para o processo como uma das maiores responsáveis pela demora na prestação jurisdicional. Então, a partir do momento que eu apresentei a vocês a linha de tempo, especialmente na repercussão geral como requisito para o extraordinário, desde a emenda 45, nós passamos a tratar uma nova categoria, que é esta aqui. O que são tutelas coletivizadas? São tutelas que são inicialmente individuais, mas que elas serão tratadas de forma coletiva. Inclusive, meus amigos, eu costumo dizer que existem 2 sistemas. O sistema coletivo, que é aqui embaixo, esse sistema sempre existiu, a tutela coletiva em sentido estrito, é aquela oriunda do Código do Consumidor, da Lei da Ação Civil Pública, sempre nós tratamos a tutela coletiva, quando o bem material é difuso, coletivo ou individual homogêneo, não é nossa praia essa discussão, mas vale a pena a gente perceber que existe um nítido contato entre a tutela coletiva e a tutela coletivizada. Quando nós falamos aqui no IRDR, que daqui a pouco a gente vai aprofundar, quando nós falamos aqui no RR repetitivo, com caráter vinculante, nós estamos enquadrando as situações jurídicas repetitivas naquela segunda categoria ali, tutelas coletivizadas. Ou seja,
eu julgo em tese, e é tese mesmo, não posso julgar causa, eu julgo tese, o IRDR vai julgar tese. A tese jurídica vai ser fixada aqui pelo 8º regional, e essa tese jurídica vai ser comunicada aos órgãos vinculados para aplicabilidade. Então, a rigor, é uma técnica de coletivização de ações individuais, porque quem vai julgar as ações individuais vai ser o colega magistrado de 1º grau, fixando a tese ao seu caso concreto, com os institutos da distinção, da superação, que a gente vai daqui a pouquinho conversar. Mas, a rigor, como está ali no meu material, o IRDR, o RESP e o RE repetitivos, eu colocaria o RR repetitivo também aí, para complementar, eles são tratados nesse sistema dos precedentes como tutelas coletivizadas. Engraçado, para não dizer importante, é que a atual sistemática do CPC, ela coloca as tutelas coletivizadas com uma maior importância do que as ações coletivas. Tanto, meus caros, já estou logo adiantando, que se o TRT aqui da 8ª fixar uma tese jurídica importante para fins de RDR, vai se suspender, sobrestar, inclusive, ações coletivas que tramitam no 1º grau. Quer dizer, claramente, o nosso legislador, eu tenho dúvida quanto à constitucionalidade dessa previsão, mas ela existe no nosso sistema processual, claramente o nosso legislador está dando maior ênfase às tutelas coletivizadas pelo caráter erga omnes e obrigatório dessas decisões que vão ser fixadas aí, inclusive com sobrestamento de causas tutelas coletivas. Daqui a pouquinho tem uma sequência de artigos que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro momento de reflexão é esse, a apresentação para vocês de que a análise que é dada pelo legislador processual, com reflexo aqui no âmbito trabalhista evidente, é uma análise tripartite. Primeira análise é a tutela individual, é aquela massificada por inúmeras ações repetitivas. Essas ações repetitivas trabalhadas de forma coletiva e a análise em tese pelos institutos do novo Código e as tutelas coletivas que sempre existiram. Então, me parece muito clara a visualização do nosso legislador sobre essas 3 categorias de decisões judiciais e de processos em tramitação no nosso Poder Judiciário. Ok? E as tutelas coletivas, inclusive, como eu falei há pouco, existe uma comunicação entre os sistemas. Existe um sistema de tutela coletiva e um sistema de tutela coletivizada. E quando a gente analisa, por exemplo, não sei se todos estão com o CPC em mãos, mas fica aí o lembrete, esses slides vão ser disponibilizados aí para vocês. E se você olhar o 982, inciso 1 do CPC, se você olhar o parágrafo 3º e o 987, parágrafo 2º, você consegue perceber de uma forma muito clara a comunicação entre esses sistemas. Inclusive, como eu disse, o sobrestamento de ações coletivas em razão da fixação de um tema no IAC ou no IRDR. Estou falando apenas no âmbito regional, que é o que nos interessa de forma mais próxima. Ok? Pois bem, a partir de que a gente consegue visualizar os 3 grupos, ou seja, tutela coletiva, em sentido estrito, tutela coletivizada, que é o tratamento coletivo de ações individuais, e a tutela individual, a gente tem que passar obrigatoriamente pela análise do 928. Esse dispositivo, ele é o dispositivo carro-chefe para os processos repetitivos. Ele é o dispositivo carro-chefe para a gente entender a teoria dos precedentes. Na verdade, não é só ele. Se a gente analisar, a gente vai chegar a uma conclusão muito fácil, que desde o 926 até o 928, o CPC ele cria conceitos para a teoria dos precedentes. O 926, por exemplo, ele diz assim: os tribunais devem manter a sua jurisprudência íntegra, uniforme. Quer dizer, um recado para os tribunais, isso, leia-se, tribunais de justiça, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais federais e tribunais superiores. A partir do momento que se cria uma pirâmide interpretativa, eu estava ontem à noite falando desse assunto também num outro evento, então, a partir do momento que se cria uma pirâmide interpretativa vinculante com STF, TST, STJ, TRT, TRF, TJ e base, você tem que dar um recado para os tribunais. Esse recado está no 926. Em seguida, ele vem no 927. Os tribunais, os juízes deverão seguir. E na sequência, ele veio o 928. O que para o Código é caso repetitivo. Então, caso repetitivo que deve ser obrigatório, para o Código 928 é o IRDR, o RESP e o RE. Detalhe interessantíssimo, meus queridos.
A resolução 203 do TST, que todos vocês conhecem, que é a nossa leitura obrigatória, já que ele regulamenta a gestão do sistema repetitivo no país, e essa gestão não é só TRT, é TJ, é TRF, essa gerência deixa muito clara, por exemplo, que o sistema de precedentes se aplica ao processo do trabalho. Eu lembro que eu estive aqui já algumas vezes, sempre com muito carinho o convite que eu recebo, e a gente, à época, discutia, lembra, desembargador Sérgio, se aplicavam ou não IRDR. À época, até eu disse, eu estou muito preocupado com IRDR no processo do trabalho, estou preocupado com IRDR no processo eleitoral também, quando eu tive a oportunidade de conversar com os amigos do TRE, e o TST deixou claro que isso se aplica, pela resolução 39. Então, agora, a nossa preocupação já é outra, como gerir esse assunto, como gerir esse tema, já que ele não foi feito, eu não tenho receio de errar. Quando se cria o sistema de precedentes no CPC, não se pensa diretamente na aplicação supletiva no eleitoral e no trabalhista, subsidiária e supletiva. Mas agora nós temos que pensar não mais se aplica ou não, como gerir o sistema. E essa gerência ela é dada pela resolução do TST. Então, uma coisa que eu queria destacar para vocês é o seguinte: o que é caso repetitivo para fins de fixação de teses jurídicas? Complementando ali o 928, eu colocaria no inciso 2 a revista. Na revista. E tem uma pergunta para vocês. O IAC é repetitivo? Lembra que eu falei há pouco, nós temos que dialogar as mudanças da CLT que ocorreram antes do CPC entrar em vigor, ainda pautadas as mudanças no CPC velho, e o CPC novo. Então, quando se trabalhou o 896, na força da revista, claramente eu consigo visualizar o diálogo entre a CLT e o 928, colocando ali, inclusive o TST faz isso na resolução 39, ele diz que é caso repetitivo trabalhista, o recurso de revista é repetitivo, lógico. Mas a gente tem que dialogar sobre o incidente de uniformização de jurisprudência. Tem uma pergunta, que eu acho que é a pergunta central, daqui a pouquinho a gente vai enfrentar, como é que fica o incidente de uniformização de jurisprudência. A pergunta neste slide é: o IAC é repetitivo? Como é que funciona o IAC? Nós vamos depois aprofundar um pouco mais. Já vi alguns tribunais de justiça aplicando o IAC e regionais federais aplicando o IAC. O IAC, eu costumo dizer, ou IAC, para quem gosta, o incidente de assunção de competência, ele não tem caráter repetitivo, ele tem caráter preventivo. Ou seja, vamos imaginar uma causa que surja o primeiro recurso ordinário aqui no TRT, ou uma ação originária aqui no TRT, que vai ser julgado por uma Câmara ou uma turma. O IAC ele tem uma vantagem em relação ao sistema antigo, que já existia antes do incidente de uniformização de jurisprudência. A vantagem qual é? É que pelo novo CPC você desloca a causa e o tema para o órgão plenário. E com isso você já fixa uma tese vinculante para todos os membros da 8ª região, por exemplo, se fosse aqui no nosso TRT. E aí eu coloquei aqui como uma observação minha. O IAC é repetitivo? Não. Você não vai ler no 928 a leitura de que o IAC, ou incidente de assunção de competência, é considerado causa repetitiva. Não é. Causa repetitiva, para fins de 8ª região, é o IRDR. O IAC é preventivo. Você pode até dizer que tem um caráter de uma tutela provisória cautelar. Ele visa evitar a esmagadora repetição do tema, porque, provavelmente, nós analisando aqui, num caso concreto, nós estamos com a possibilidade de visualizar que isso vai se repetir, porque é uma causa envolvendo um grande litigante. Então, você desloca o IAC para julgamento no órgão máximo do tribunal, isso vai variar de acordo com o tribunal que estiver analisando, para, com isso, fixar uma tese repetitiva. É interessante, e volto a dizer, porque a gente precisa saber, aqui na nossa atuação profissional, quando vai ser caso de IRDR e quando vai ser caso de IAC, ou IAC. O IAC é caráter preventivo, tanto que, quando ele falar lá na frente obrigatório, ele vai colocar o IAC como obrigatório. Ele vai colocar o IAC como causa de reclamação, se eu não atender a uma decisão fixada em incidente de assunção de competência. Mas, em momento algum, o código vai dizer que o IAC é repetitivo, porque não é repetitivo. E aí, por isso que eu coloco aqui como destaque nesse slide 928. Para fins do código, o que é caso repetitivo? IRDR, RESP-RE e na nossa seara de atuação,
revista. A revista já tinha o tratamento do 896 da CLT. E aqui, o RESP e o RE já tinha o tratamento do 543 ABC do velho CPC, e agora tem o capítulo próprio, que é um dos mais longos do Código, que é do julgamento dos recursos especial, extraordinário, repetitivos. Eu costumo dizer que tem dois momentos que o Código ele acaba sendo complexo, prolixo, repetitivo, chato a leitura, etc. Quando ele fala dos recursos repetitivos, RESP e RE, porque se quis colocar ali tudo o que aconteceu na jurisprudência brasileira dos últimos anos. Então, é um artigo, são dois artigos de leitura cansativa, mas necessária, porque variáveis ocorrem. Então, eu costumo dizer que são dois momentos que o Código é extremamente complicado, repetitivo, prolixo, cansativo. Quando ele trabalha toda a nomenclatura dos recursos repetitivos, especial barra extraordinário, e quando ele trata de honorários advocatícios. O 85, o artigo 85 tem mais de 12 parágrafos e não sei quantos incisos. Aí você aperta a tecla SAP, que se colocar ali tudo o que aconteceu do problema de honorários nos últimos anos na jurisprudência brasileira. Então, é um artigo complicado a leitura, é uma tabela, inclusive, quando as causas que envolvem a fazenda, uma tabela difícil de se visualizar na prática, mas se quis colocar ali todos os problemas que pudessem ocorrer e que ocorreram nos últimos anos. Então, fechando esse slide, fica logo o resumo que eu queria passar para vocês, que para fins de fixação de tema, esse tema pode ser TST, esse tema pode ser TRT, esse tema pode ser Supremo. Para fins de fixação de tema, esse tema pode ser fixado com caráter obrigatório, quer em processos repetitivos, e aí processos repetitivos, leia-se RE repetitivo, revista repetitiva, quer em IRDR, que é repetitivo também, local, a gente vai falar do IRDR agora. Mas também o sistema cria uma forma de se antever a repetitividade de demandas, de se criar uma prevenção na repetição de demandas, que é o incidente de assunção de competência. Então, pela sequência, nós vamos conversar um pouco agora sobre o IRDR, para a gente verificar, pelo menos em termos redacionais, como é que vai funcionar essa nossa gerência do IRDR, e depois a gente vai conversar sobre o IAC e, por fim, sobre as formas de vedação ou de controle da aplicabilidade dos precedentes. Ok até aqui, pessoal? Ok? Vamos lá? Então, falar um pouquinho de IRDR. Está pequena a letra aí, né? Mas o que é importante é que a gente tenha a noção das premissas. As premissas. Mais uma vez, lembro para vocês da linha de tempo, né? Até o CPC entrar em vigor, em março, nós tínhamos precedentes obrigatórios oriundos de RR, oriundos de RESP, oriundos de RE, do sistema anterior, CPC, 543 ABC e CLT, pelas modificações ocorridas em 2013. Então, nós já tínhamos sistemas vinculantes no âmbito dos tribunais superiores. A novidade, e essa novidade ela é uma novidade muito interessante, porque ela visa criar um sistema de uniformização local. Ela visa estabelecer, no âmbito dos tribunais estaduais, regionais federais e regionais do trabalho, visa criar, no âmbito desses tribunais, instrumentos de vinculação locais. O que isso, para o Código, seria muito interessante, porque você iria evitar a divergência no primeiro grau. Então, esses instrumentos de vinculação locais são o IRDR e o IAC. Não esqueçam da resolução do TST, desculpa, do CNJ, né? Eu falei TST, mas na verdade é CNJ, fixando a nossa gerência nos IACs e nos IRDRs locais. Então, a grande novidade do nosso legislador processual foi trazer para o sistema regional a vinculação. Não esqueçam também que essa vinculação é fixação de teses. Nós, quando detectarmos um tema repetitivo no IRDR, provocado pelo juiz, pelas partes ou pelo magistrado, aqui do tribunal, inclusive do desembargador, nós vamos julgar a tese. E aí a dificuldade é fixar a tese, a ratio decidente. Uma vez fixada a ratio decidente, existe um diálogo, existe cooperação nessa fixação da ratio decidente, existe contraditório, existe julgamento plenário nessa ratio decidente, há uma comunicação entre os juízes a ele, o regional, vinculados. Eu costumo dizer que existem dois IRDRs. O IRDR local, que é o primeiro, e o IRDR nacional. Porque a decisão, por exemplo, da região, pode ser em termos da revista. E essa revista
desloca o tema IRDR para o Brasil inteiro no âmbito do TST. Ou seja, o TST, ao receber esse recurso de revista, ele pode sobrestar as causas no Brasil inteiro. Olhem como nós temos um papel importante na uniformização da jurisprudência. Pode ser que um tema nacional surja aqui na 8ª região. Então, nós podemos ser um instrumento originário de uniformização do tema nacional. Num primeiro momento, no IRDR, fixando o tema para cá, no âmbito dos juízes da 8ª região, e, se houver recurso, deslocando o tema para o TST. Eu costumo falar, e aí vai uma observação geral, que o nosso papel como regional, TJ, TRF, TRT, é extremamente importante e é um trabalho de fixação de um tema de uma forma bem completa, para evitar maiores questionamentos sobre o tema a ser debatido. Porque isso facilita ao juiz de primeiro grau seguir o tema ou aplicar as cláusulas de não aceitação do precedente obrigatório, que é, por exemplo, a distinção, que é, por exemplo, a análise que aquele caso concreto, o tema foi obter dictum, foi implícito, não foi julgamento expresso. Então, nosso papel, talvez, seja a maior dificuldade, eu tenho ouvido já assim, em alguns lugares, que a maior dificuldade é a fixação do tema, é extrair do caso concreto o tema, a ratio decidente, que vai ser essa ratio decidente dialogada no âmbito regional para, após a identificação da solução dada, comunicada para os órgãos a ele vinculados.
escreve o 975. Parágrafo primeiro. Não seguir quando tem o segundo, a gente percebe controle limitativo disso. Que é a responsabilidade lá no ela agora é fiscalizador federal. Eu vou mas eu vou do Pará. E ligar